estudantes do quarto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí, então como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar na tela com a gente que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Então anotem lá, componente curricular, Educação Física, turma, quarto ano, conteúdo, luta, jogos de oposição, aula de número 55, e não esquece de colocar... a data de hoje. Muito bem, repetindo as informações, professor André. Componente curricular, Educação Física, turma, quarto ano, conteúdo, luta, jogos de oposição, aula aula de número 55, e não pode esquecer. de colocar a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram essas anotações, nós vamos passar para vocês quais serão os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então pode acompanhar com a gente na tela os materiais que nós utilizaremos. Então hoje nós precisaremos de 10 grampos de roupa e o caderno para vocês fazerem as anotações da aula de hoje, porque como a nossa aula vai ser mais teórica hoje, né, professor André? Então a gente precisa que vocês fiquem com o caderno aí, do ladinho de vocês, para vocês fazerem as anotações da parte teórica da aula de hoje. Isso aí, então como vocês também já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês separarem os materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. Muito bem, então hoje, como nós falamos, nós vamos iniciar um conteúdo novo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as lutas, ok? Então para isso a gente vai trazer um pouquinho sobre a história da luta, um pouquinho do conteúdo de luta para vocês. Então pode acompanhar com a gente na tela um pouquinho da história da luta. Antes de se tornar esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com o objetivo de guerreiros e também tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativo. De modo geral, as artes marciais, independente do país de que se originaram, possuem uma menção filosófica em sua origem. Algumas lutas subjugaram a questão filosófica em função dos princípios esportivos, outras destacaram a dualidade de objetivos, como o judô, o karatê, o kung fu e alguns outros, onde existem objetivos esportivos, como a competição, e filosóficos, como concentração. E outras ainda se concentram mais na vivência das atividades e no desenvolvimento pessoal, como por exemplo o Aikido. Com a influência do mundo ocidental, principalmente no início do século XX, a expansão das artes marciais deu-se principalmente através de modelos competitivos, atribuindo às lutas características distintas das originais. Então, as lutas podem servir de ponto de partida para muitos debates sociais, como, por exemplo, a questão da violência, que está presente principalmente nos grandes centros, as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, a formação de gangues, que muitas vezes se apropriam de gestos das lutas para levar vantagem no desafio incessato de outras pessoas. Então, quando a gente fala um pouquinho da história da luta, a gente pode trazer algumas outras questões, a gente pode abordar muitos temas relacionados a isso, como a gente trouxe aqui os exemplos, né, da violência, das brigas, das confusões entre torcidas. Então, quando a gente fala disso, a gente pode trazer para vocês um pouquinho sobre isso, né? Então, a gente pode fazer algumas reflexões. Será que isso está diretamente relacionado à luta ou não, né? Não necessariamente, como a gente está vendo, que a luta não partiu desse princípio apenas, né? Então, vamos continuar lá nos nossos slides. Nós temos algumas artes marciais ali. Tem o Aikido, que é do Japão, que o objetivo é dominar vários atacantes ao mesmo tempo.
O boxe, que teve o seu início lá na Grécia, que foi praticado nas categorias amador, que utilizava lutas, capacetes e protetores, e também na profissional, onde utiliza apenas as luvas. Nós temos a esgrima, que está presente, né, está presente nas Olimpíadas desde 1896, e existe a utilização de 3 tipos de armas: a espada, o florete e o sabre. Nós temos o jiu-jitsu, que está presente desde a Idade Média, que tem que deter o adversário sem lhe causar danos físicos, né? Por questões filosóficas, né? Não tem o princípio de causar danos físicos ao adversário. O judô, que tem a origem do Japão, né? Que nada mais é do que fundamentar a prática em princípios filosóficos que aprimorem o físico, o intelecto e o caráter. Nós temos também o karatê, que também é do Japão, que segue a filosofia do judô japonês. Nós temos também o kendo, que é o caminho da espada, né? Que desde os séculos 7 ou 8 é uma das artes marciais que carrega mais puramente os ideais samurais de honra, retidão de caráter e disciplina. Então, no Japão, faz parte do currículo escolar, onde as crianças aprendem desde cedo a manipular o shinai, que é a espada de bambu. Nós temos também o Kung Fu, que o Kung Fu é de origem chinesa e que dá mais ênfase na harmonia e no equilíbrio, na técnica baseada no movimento dos animais e da natureza. Nós temos a luta greco-romana, que é praticada no Antigo Egito há 3.000 anos, e a intenção principal é colocar as costas do adversário no chão. Nós temos também o sumô. O sumô surgiu da luta entre 2 deuses e foi desenvolvido como esporte no século VI, lá no Japão. O objetivo da luta é empurrar o adversário para fora de uma área circular de 4,55 metros de diâmetro. Nós temos também o taekwondo, que é uma arte marcial coreana e que é a junção de 3 palavras: o tai, que são os pés, o no, que são as mãos, e do, que é o caminho, né? Então, pés, mãos e caminho, que significa o caminho dos pés e das mãos, ok? Isso tudo nós tiramos do livro da Soraya Darido. Um pouquinho mais sobre as lutas, que independente da modalidade de luta, algumas características são comuns aos praticantes, como por exemplo, o envolvimento com a disciplina e o respeito pelo adversário. Aí na escola trabalham-se os golpes simples das artes marciais e diversos tipos de equilíbrios e desequilíbrios, então nas atividades que são realizadas nas escolas, ok? E aí nós temos também outra possibilidade que refere-se ao trabalho com movimentos que envolvem oposição, conquista ou exclusão de território, quedas, atividades individuais, como a queda de braço, e atividades coletivas, como o cabo de força ou cabo de guerra, né, também conhecido aí pela maioria. E nós também, incluindo os jogos de estratégia, temos os jogos de oposição, temos as lutas de aproximação, as lutas de distanciamento e as lutas com instrumentos mediadores, e também nós temos a capoeira. Bom, pessoal, antes da gente começar então a prática da nossa aula de hoje, né? Como o professor André passou para vocês, né, professor André, toda essa parte teórica aí das lutas, né, para nós darmos início ao conteúdo de lutas na aula de hoje, só fazendo alguns complementos, né, com relação a essa parte teórica, né, que vocês perceberam que lá na classificação das lutas que a gente passou para vocês, né, que o professor André contou lá para vocês a classificação de algumas lutas com suas origens, suas características. A gente pegou essa classificação, como o professor André contou para vocês, da autora Soraya Darido, e não tem nessa classificação a capoeira, né? Sendo que a capoeira a gente vai trabalhar a capoeira aqui nas nossas aulas, né? Na sequência, nas aulas mais para frente, e também porque está dentro do conteúdo pra gente trabalhar, né? Do currículo. Mas por que a capoeira não entra na classificação das lutas
ou artes marciais, como é chamado, né? Porque a capoeira, ela é considerada não somente uma luta, né, professor André? Isso. A capoeira, ela pode ser um jogo, ela pode ser uma dança, ela pode ser um esporte, né? Então, existe aí uma certa diferenciação com relação à capoeira para diversos autores, né? Então, ela é vista de forma separada. Então, a gente vai conversar com vocês também sobre a capoeira, sobre o histórico da capoeira, mas de forma separada, né? Até porque como a capoeira podemos dizer que ela é de origem brasileira, né, professor André? Então, eu acho que a gente tem essa questão de a gente dar uma ênfase um pouquinho maior à capoeira. E antes da gente falar da capoeira, para a gente começar as aulas de luta, a gente vai trabalhar com os jogos de oposição, como a gente colocou para vocês lá no início da aula, né? Que seria o nosso conteúdo aí das aulas do início aí do nosso trabalho de luta, né, professor André? Isso mesmo. E esses jogos de oposição que a gente vai trabalhar com esse enfoque, né, de equilíbrio, desequilíbrio, de pertencer, né, tirar do espaço, colocar no espaço, enfim, com esse objetivo, mas com o objetivo principal de todos, que também o professor André comentou com vocês na teoria, que é o respeito ao próximo, né, professor André? Isso. O respeito às regras, o respeito ao próximo, e de forma alguma, qualquer trabalho de luta que a gente faz, a gente vai estar incentivando a violência, a briga, muito pelo contrário, né, professor André? Exatamente. Quando a gente trabalha lutas, a gente traz as outras possibilidades, né? Que não seja a briga, que não seja a luta, que não seja a discórdia, né? Isso e mesmo. sim esse respeito mútuo entre os atletas ou entre as pessoas que estão desenvolvendo aquela atividade. Isso mesmo. E nessas nossas aulas aí de jogos de oposição, que a gente vai começar agora, com algumas atividades aqui com vocês, a gente vai convidar vocês para vocês acharem alguma dupla, porque não tem como a gente não fazer, né, professor André, que não seja em dupla. A gente precisa de alguém para poder fazer essas atividades, né? Então a gente convida vocês aí, pede para vocês convidarem alguém que esteja com vocês aí na casa de vocês. Preferencialmente, né, a gente pede que seja alguém que se equilibre em peso e altura, que não é o nosso caso aqui, né? Exatamente. Como vocês estão vendo, eu vou levar desvantagem, né? E o professor André vai levar vantagem. Mas a intenção é que quando você for achar uma luta para você realizar esses jogos de oposição, uma dupla, desculpa, né? Falando tanto em luta, já troquei até a palavra. Uma dupla para esses jogos de oposição seja equilibrado, né? Tanto o peso e a altura, para ficar mais justo, né, professor André? Exatamente, até porque para quem acompanha algumas nas mídias, né, as lutas, né, que passam, profissionais, né? Profissionais, você sempre pode observar que são separados por categorias, né? Então de peso, categorias são sempre o mais próximo possível, para não ter nenhuma vantagem um sobre o outro ou nenhuma desvantagem. Por isso que a professora Carol comentou aqui de ser o ideal que sejam formadas duplas que sejam próximas de peso e altura, para a gente poder desenvolver as atividades sem nenhum nem o outro estar em vantagem ou desvantagem nesse quesito. Isso mesmo. E outra questão também, que é importante a gente também ressaltar, né, professor André, que é com relação a alguns projetos que a gente tem em algumas escolas nossas que trabalham com algumas lutas específicas, né, professor André? Isso, exatamente. Que isso também é interessante, né? Além da aula de educação física que a gente está fazendo aqui com vocês e que vocês têm também nas escolas lá com os professores de educação física de vocês, que trabalham todo esse conteúdo aí dos jogos de oposição, da capoeira e outros conteúdos também, né? Pode também trabalhar as lutas específicas, né, professor André? No horário de contraturno, a gente tem alguns projetos. Então, a gente tem o projeto de judô do professor Simon, lá na escola Otto Bracarense, isso, professor André? Isso. E a gente tem também o projeto de Taekwondo, que é da escola Nansir Secato. Nansir Secato. Isso, e que eu me lembre, professor André, se lembra de mais algum, professor André, pra gente contar aqui pra eles, que a gente tem aqui em Curitiba, né, pro pessoal também tá sabendo aí que a gente tem alguns projetos, né, tem alguns projetos de capoeira também, né, no horário de contraturno, que vários professores fazem. Tem diversas escolas, isso, né? Diversas escolas, pelos professores de educação física, ou a gente também tem parceiros, né, que fazem atividades de capoeira também como voluntários nas
escolas, né, depois do horário da aula. Então, né, professor André, eu acho que é importante só vocês saberem que dentro das escolas também a gente tem essas possibilidades aí de estar trabalhando especificamente algumas lutas, né? Então a gente vai começar com a nossa prática, né? E a gente tá, como vocês estão percebendo, nós estamos de luva, né? Eu e o professor André. E por que que a gente tá de luva, né? Porque como a gente falou para vocês, a gente precisa fazer algumas atividades em dupla, né? E nós estamos de luva por conta da pandemia aí, porque vai ter algumas atividades que a gente vai ter que ter o contato, né, professor André, com as mãos. Então por isso que a gente colocou a luva. No caso de vocês que estão fazendo aí em casa, com alguém dentro da casa de vocês, não é necessário vocês colocarem a luva, né? A não ser que vocês vão fazer com algum coleguinha de fora, né, professor André? Que daí... Exige esses cuidados maiores, isso, né? daí é melhor vocês terem esses cuidados e usarem a luva. Mas por isso que a gente não pediu para vocês a luva a princípio, né? E como eu comentei no início, é importante vocês terem alguém aí para vocês realizarem essas atividades, né, de jogos de oposição, para vocês formarem a dupla, mesmo que essa pessoa não seja dentro do peso e da altura de vocês, né, professor André? Como nós aqui, né, que não necessariamente nós temos o mesmo peso e a mesma altura, mas nós vamos realizar as atividades práticas. Exatamente. Então, agora já falou bastante, né, professora Carol? Sim, já falamos bastante. Nós vamos convidá-los para partirmos para a nossa parte prática da aula. Então, a primeira atividade que nós vamos fazer, nós vamos utilizar aqueles grampos de roupas que a gente pediu para vocês separarem aí, tá? Então, a gente pediu que vocês separassem 10 grampos de roupa. Então, a gente vai desenvolver a atividade aqui com os grampos de roupa. Nós vamos pegar os nossos grampos aqui, né, professor André? A gente já deixou separado aqui, né? A gente poder começar a nossa atividade prática. Então, qual é a intenção, né, dessa atividade? A gente pediu 10 grampos de roupa, que esses nossos grampos aqui são grampos de madeira, mas pode ser qualquer grampo de roupa, né? Então, a gente pediu 10 grampos de roupa. E qual é o objetivo da atividade? Então, a atividade é roubar os grampos, né? Então, a gente vai colocar, o professor André vai colocar os 10 grampos na camiseta, na camiseta dele, professor André, por favor. Espalhados. Qualquer parte, assim, da camiseta, tá? A intenção é que fique na parte do tronco aqui, né? Então, a parte de cima. Claro que depois a gente também pode pensar de fazer uma complementação aí dessa atividade, uma variação da atividade, né, professor André? Sim. Então, o professor André vai colocar os 10 grampos. Mais um só, professor André. Aí. E daí, qual que é a intenção? Espaço, Qual que é a intenção? É a gente ficar um de frente para o outro, né? Numa distância aqui, mais ou menos, de, não sei, nem 1 metro, né, professor André? Uns 80 centímetros, mais ou menos. Uhum. Aonde a gente vai ter que ter... Eu vou tentar tirar os grampos do professor André. Vou tentar roubar os grampos dele. Só que qual que é a intenção da atividade aqui? É não ter contato físico. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui o professor André, não, claro, o professor André tem que tentar se esquivar, mas ele não pode bater no meu braço, tirar meu dela, braço, segurar, nada disso, certo? Então a intenção é tentar se esquivar, né, professor André, para não deixar a pessoa roubar os seus grampos, certo? Vamos lá, professor André? Ok. Vocês compreenderam como que vai ser a atividade? Então, na dupla de vocês aí, um coloca os grampos na roupa e o outro vai tentar remover esses grampos. Quem está com o grampo na roupa não pode ter o contato físico com o seu adversário, né, ou a sua dupla aí que está realizando a atividade com você. Okay? Claro que pode de vez em quando encostar sem querer, né, bater o braço e tal, enfim, isso acontece, até porque a gente está se movimentando. Mas o que realmente não pode é segurar, bater, enfim, né? Então, essa é a intenção da atividade, certo? Ok. Vai lá, professor André. Vamos lá. Preparado? Preparado. Posso começar? Pode começar. A Carol tá mais ágil que eu aqui, ó. Eu tô tentando esquivar, mas ela tá conseguindo. Ah, professor! Que difícil!
André. Último. Muito bem, hein? Então agora é a sua vez, hein, professor André. Vou colocar aqui na minha blusa. Então, vocês puderam perceber que a professora Carol foi tentando remover os grampos. Em momento algum eu tento tirar o braço dela ou segurar, sem apenas esquivando para não deixar com que ela pegue os grampos. Pronto, Preparada, professor senhora Carol? Preparado, vamos lá. Vamos lá. Agora é minha vez de fugir agora. Então, valendo. Valendo. Ih, mas o professor Certo. André tá muito craque já nessa atividade aqui de tirar o grampo. Ixi, Só falta um, professora Carol. só falta um, já pegou 9, professor André. Olha só. Aí, pegou, eu quase puxei a blusa da Quase professora tirou Carol minha blusa junto ali junto. agora. Muito bem. Agora, e daí? Conseguiram fazer aí? Muito difícil? Na verdade, aqui a gente também tem que cuidar com o nosso espaço, né? Porque a gente também não pode ir muito pra trás, que senão a gente foge da visualização de vocês aí, né? Então, vocês também aí tem, se vocês puderem utilizar um espaço também um pouquinho maior, é melhor, né, professor André? Isso. Que daí consegue se locomover mais. Agora a intenção é assim, ó. A gente vai colocar 5 grampos em cada um de nós. E daí, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar cuidar dos nossos grampos e roubar o grampo do colega, certo? Então a intenção da atividade é essa. Ok? Então eu tenho 5 grampos, a professora Carol tem 5 grampos. Eu tenho que tentar tirar os 5 grampos dela e ao mesmo tempo tentar fazer com que ela não consiga tirar os 5 grampos que estão na minha blusa. Ok? Vamos lá? Preparados aí? Então pode se organizar nas duplas, coloque 5 grampos em um da dupla, outros 5 grampos no outro da dupla, para começar a atividade também aí na casa de vocês. Isso, ok? e lembrando que essa atividade é só um aquecimento, né, professora André? É só um aquecimento pra gente começar os jogos de oposição de verdade, né, professora André? Exatamente, a gente está trazendo algumas atividades aqui para vocês referentes à luta. Preparada, professora Carol? Vai lá, preparado. Então, Estou vamos lá. pronta. Valendo então. Valendo. Ao mesmo tempo que eu tento pegar, eu tento fugir para não deixar ela pegar nenhum grampo. Derrubei ainda. Não tem problema, vamos lá, tirou o grampo. Tirei o grampo, mas derrubei no chão, professora André. Vamos lá. A professora Carol tá levando vantagem, que ela tá sendo mais ágil que eu. Enquanto eu tô tentando tirar o grampo dela, Só ela tem consegue um tirar aí, professor primeiro. André. Só tem um. Vou ganhar. Muito Ah, bem. Fiquei sem grampo. E eu fiquei com 3 ainda, ó. Então eu ganhei do professor André, porque eu consegui tirar o grampo antes de você, professor André. E vocês aí? Conseguiram realizar a atividade aí na casa de vocês? Foi tranquilo? Aí você veja que aqui a gente pode também estipular regras, né? Então vocês vejam, eu derrubei o grampo, então pode valer como ter tirado ou não, né, professor André? Sim, pode ter que reter o grampo na mão ou só de tirar, caiu. Isso. Enfim, vocês podem ir criando aí as estratégias e combinando antes de iniciar a atividade o que vai valer e o que não vai valer. Isso né, mesmo, professora Carol? isso mesmo. Até para não dar
problema depois quando acontece esse tipo de coisa, né? Ou também quando acontece, a gente pensar, né? Ah, vai valer assim ou não vale, né? Vamos repetir, vamos voltar, pra gente também não ficar injusto pra nenhum dos lados. Vamos fazer a próxima atividade, professor André? Vamos lá. Então agora a gente vai sentar no chão. E a nossa próxima atividade é sentar no chão e colocar o pé com o pé. E daí a gente tem que tentar derrubar, tentar fazer com que a nossa dupla encoste alguma parte do corpo que não seja... A única parte do corpo que está encostada no chão é o nosso bumbum, certo? Então a gente só pode ficar com... O pé vai ter que ficar pro alto, assim, né? A gente vai ter que ficar equilibrando, as mãos também. E a gente vai ter que tentar fazer com que a nossa dupla encoste alguma parte do corpo no chão. Ou o pé, ou a mão, ou as costas, né? Alguma parte do corpo no chão, encostou, né? Aí encerra. É ponto pra... A gente ponto, pode fazer de ponto daí, né? Ou encerra a atividade, ou a gente pode fazer de ponto pra dupla que ganhou, né? Isso, aí se for simplesmente se encostou, encerrou, quem encostou perdeu, quem conseguiu não encostar ganhou, ou ou se for de pontos, vai somando os pontos até um determinado número de pontos aí, né? Então a gente vai fazer aqui por encerrar, né? Então encostou, encerrou. Isso okay? mesmo. Vai lá, professor Vamos André. lá? Preparado? Preparado. A nossa perna já tá até tremendo, ó. Tem que ficar assim, ó. Além Vamos lá. disso, a gente trabalha o músculo, professor André. Trabalhar um pouco de força aí. Isso, força muscular. Vamos lá. Então vai lá, preparado? 3, 2, 1, valendo. Ai, não vale aqui porque o professor André é mais forte do que eu. Olha lá, ainda caiu, os dois caíram no pé juntos, né? Então, tanto a professora Carol quanto eu. Então, como foi Os ao mesmo dois tempo, foram encostaram. os dois que encostaram, né? Não teve nem a vitória de um, nem a vitória do outro, né? Então, a gente vai realizar de novo a atividade até que tenha alguém dos dois que encoste antes no chão, né? Isso Ok? mesmo. Vamos lá. Preparado, então, professora De Carol? novo, professora? Vamos lá, de novo. Então vamos lá, de novo. Vai lá. Ah! Agora o professor André ganhou. Nossa, essa Não tem como. Até esquenta, suei, né? hein, professor Aham. André. A gente faz bastante força, né? E não tem só como, pra- né, o professor André não ganhar, ele é bem mais forte que eu. Tudo bem que em algumas atividades ele vai deixar eu ganhar, porque eu já pedi pra ele, né? O professor André vai ser bonzinho comigo. Mas vocês vejam que quem tem mais força acaba Então, tem um ganhando. pouco mais de vantagem. Tem um pouco né, mais de na vantagem. atividade, né? Vamos pra próxima, professor Vamos André? pra próxima. Então agora a gente vai ficar de cócoras, né, com os pés inteiros no chão, certo? Então a intenção é a gente ficar com os pés inteiros no chão, de cócoras, um de frente pro outro, certo? Aí a gente vai encostar as duas mãos, aí por isso que a gente tá usando a luva aqui, como eu expliquei pra vocês no início das atividades. E agora a gente tem que tentar desequilibrar o colega da mesma forma, tentando encostar alguma outra parte do corpo no chão que não sejam os pés que já estão no chão, certo? Quem encostar, perde, né, professor André? Exatamente. Vai lá, preparado? Preparado. Então vai lá. Valendo. Nossa, professora André! Aí, E professora eu Carol, ainda caio com vontade, Você vocês viu, viram? professora Carol? Se é pra cair, eu já mesmo. caio com estilo. Então vocês vejam, a gente tem que tentar fazer, né? O objetivo da atividade é tentar derrubar o colega, né? Por isso que ela é uma atividade de desequilíbrio, né? Equilíbrio e desequilíbrio que a gente chama, né? Então a intenção é tentar desequilibrar a sua dupla, né, professor André? Exatamente. Ó, até Até tô ofegante, né, professora Até Carol? tô ofegante, porque eu cansei de fazer força, cansa, né, professor André? Cansa mesmo. Então, essas foram as atividades que nós trouxemos na nossa aula de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades e convidamos vocês a continuar acompanhando as nossas próximas aulas de lutas, ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.